Nesse vídeo aqui eu vou reagir a uma entrevista do Whindersson Nunes, isso mesmo, uma entrevista onde ele fala sobre a internação dele, onde ele fala sobre o episódio que ele passou de ser internado. Eu não assisti ainda esse vídeo, estou curioso para assistir, esperei para assistir junto com você, para mim comentar um pouco e compartilhar com você a minha opinião. Se você não sabe, o Whindersson estava internado, ele até postou uma foto, olha que interessante essa foto aí, que ele postou no Instagram. Eu vi quando ele postou essa foto, lá quando ele saiu no Instagram, eu sigo ele no Instagram, ele falou, a Lili cantou, a Lili a Liberdade cantou, né? Gosto muito desse humor dele, ele, obviamente, né, ele trabalha com humor, então ele tem essa característica de usar o humor até nos momentos mais difíceis. Ele fez um vídeo também um tempo atrás falando de quando ele na terapia, ele falando de quando o filho dele faleceu, que foi um episódio muito triste também, e ele usou isso de uma forma cômica, muito legal esse vídeo, sugiro que vocês assistam. Olha aqui, ó, o vídeo onde ele falou, não lembro o título do vídeo no YouTube dele, mas editor, coloca aí pro pessoal, foi muito legal. Então, eu convido você para assistir esse vídeo até o final, para ver essa entrevista dele no programa do João Kepler, isso mesmo, então assista aqui esse vídeo, dá os créditos, né, pro João Kepler, que é a entrevista lá no podcast, no programa dele. Assista esse vídeo até o final, que eu vou reagir junto com vocês, tá? E é claro, se por acaso você não me conhece, muito prazer, eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ativa o sininho. Beleza? Agora vem comigo e vamos assistir. Vem comigo, vamos lá. Dos erros aos grandes acertos. Programa do João Kepler. Nós somos aqui amigos e a gente sabe que isso, você teve um despertar e você foi cuidar disso. Sim. Você pode explicar como foi esse despertar para cuidar desse, Sim. vamos dizer, chamado, talvez, exagero? E você considera que foi um exagero? Eu comecei a perceber pela bebida. Tá. Pela bebida. Pela bebida eu fui notando comportamentos em mim que era tipo assim, eu tava começando a perceber que eu não conseguia parar. Olha, então que eu pensei, interessante. se eu não tô conseguindo parar de beber, muitas outras coisas eu não tô conseguindo parar também. Então eu tenho que prestar atenção nisso. Aí um amigo meu falou, Whindersson, eu já fui em uma clínica, fez muito bem pra mim na época. Naquela época ainda as coisas eram mais pesadas, ainda mais firme quando você ia pra... Oh, que interessante. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui que eu achei muito interessante. O autoconhecimento e a percepção. Muitas pessoas não conseguem perceber, não conseguem notar quando elas estão perdendo o controle no vício. Muitas pessoas se afundam no vício porque a hora que elas olham, elas já estão lá no fundo do poço, elas não conseguem perceber e muitas pessoas caem na negação. Interessante isso do Whindersson, ele deve ter feito terapia ao longo da vida dele, porque ele percebeu que ele estava entrando no fluxo do vício e perdendo o controle. E aqui vai outra característica muito interessante que eu quero falar para você que está me assistindo também, que é o álcool. O álcool, sem dúvida nenhuma, é o grande gatilho para outras drogas, para se afundar no vício, e eu ouso dizer que é uma das drogas mais perigosas por ela ser legalizada e normalizada culturalmente. Então as pessoas bebem muito e vão se afundando cada vez mais no álcool e não percebem, porque é socialmente aceito e até bonito em algumas situações, mas legal ele perceber isso, hein? Centro de reabilitação, você passava por uns processos, né? Parecia já no negócio de doido, né? Isso, exatamente. É por isso que as pessoas têm uma má impressão. O pessoal pensava que eu era preso. O povo não pensava que eu saiu de casa com como é aquela camisa de força. Camisa de força, né? O que o Whindersson está falando ali, pessoal, bem interessante vocês entenderem, é que ele está falando antes da reforma psiquiátrica. No Brasil teve a reforma psiquiátrica, sugiro que vocês estudem, pesquisem um pouquinho sobre a reforma psiquiátrica, como era antigamente, tem até alguns filmes que falam sobre isso, fazer uma indicação de um filme aqui, o filme O Bicho de Sete Cabeças, do Rodrigo Santoro, o filme antigo, mas mostra muito bem como eram as clínicas, os hospitais psiquiátricos antes, faziam lobotomia, as pessoas eram tratadas como bichos, como animais. Depois da reforma psiquiátrica, muito
pelo trabalho de alguns profissionais, entre eles a Nízida Silveira, que tem um filme interessante para você assistir também, Nízida Silveira e o Coração da Loucura, que fala muito sobre isso. Ele está falando isso, como era antes, né? Agora é muito mais humanizado, um trabalho individualizado e multiprofissional. Foi o caso, você hoje foi em porque dia, quis, né? 2025, fui porque quis, fui num lugar fui muito bem acolhido, foi muito legal, muito bacana. E lá eu tive um diagnóstico. Eu tive um diagnóstico de superdotação. Olha só. Superdotado. Não é de se surpreender. O Whindersson, ele é sensacional, né? E vocês precisam entender também sobre a superdotação. Não significa que a pessoa é boa em tudo. Significa que ela é muito boa em alguns pontos. Vocês vão entender. Eu não sei se ele vai falar aqui na frente, mas vamos ver aí. Porque de alguma Fiz forma um exame. você já sabia também, né? Assim, a gente não... A genialidade já acho que as fazia outras parte. pessoas percebem na gente algumas Exato. coisas que a gente demora um pouco a perceber. Isso. Né? E eu Exatamente. fiz esse teste lá, neuropsicóloga, fiz com uma moça lá, uma doutora, especialista. Legal. E aí deu um QI elevado, uma parada para altas habilidades em criatividade, muito bom. Mas é óbvio, né, que eu tenho esse olhar clínico, por ser psicólogo, talvez você que está me assistindo também tenha ou não, mas que ele tem altas habilidades para criatividade, é só ver o conteúdo do cara, o cara é extremamente criativo. Desde as paródias que ele sempre fez, ele tem muitas habilidades, né? As músicas que ele fazia, enfim. E, com tudo, vem uma coisa ruim, com certeza. Tá lá no laudo. Compulsividade e impulsividade. Aí, ó. É o vício, Eu sou uma a pessoa porta do vício. compulsiva e impulsiva. Pra mim é tudo agora, tudo é na hora. Muito fácil eu cancelar uma entrevista. Pra mim, assim, não sei, pra mim, dentro da minha cabeça e em mim, é uma facilidade tão grande que parece que eu não tô me importando, talvez, pras pessoas, mas não é só um traço que eu tenho da impulsividade de... Passou na minha cabeça, eu vou, não vou, e eu escolhi o não vou. Não vou. Entendi? Entendi. E aí, a compulsividade é a parada de não conseguir parar. Olha aí, pessoal. É literalmente o que eu falo todo dia aqui no meu canal sobre a compulsão, quando a pessoa não consegue parar, quando a pessoa não consegue colocar o pé no freio. E isso em todo tipo de vício, pornografia, apostas, drogas lícitas, ilícitas, vício em sexo. Ou seja, a compulsividade, pessoal, é algo muito intenso e não conseguir parar. E vamos ver se ele fala um pouquinho, se ele beliscou algum vício na vida dele, vamos ver. E a clínica te deu um pouco esse equilíbrio e essa consciência para você poder Não, assim que equilibrar saiu o isso. laudo, Você eu entendeu fiz. isso? Entendi. Poxa, é por isso então que eu às vezes boto um copinho de uísque pensando em... Eu vou tomar que tá gelado só pra esquentar. E quando eu vou ver, eu já sequei essa garrafa toda, sozinho, sem um Olha amigo pra só. conversar, sem bater... Não, tá errado isso. Tá errado. Aí eu entendi qual que era da compulsividade. Aí eu comecei a me controlar mais Legal. em todas as outras áreas. O que é o autoconhecimento, né? Que legal que ele passou por esse processo, que show. Eu queria que todas as pessoas que sofrem com isso tivessem a oportunidade de passar por um profissional de qualidade, assim, para dar um diagnóstico. Ele fez ali uma avaliação neuropsicológica, que é com psicólogo, né? Fez todas as testagens psicológicas. É importante dizer que ele não está se diagnosticando, ele passou por um profissional. Então eu não quero que você saia desse vídeo ou da entrevista dele se diagnosticando, achando que você também tem esse diagnóstico sem passar por uma avaliação, que testes psicológicos são documentos e algo sério, né, pessoal? E todas as outras Todos, coisas. relacionamento, porque mulher vicia, Vicia. pornô vicia. Olha aí, ó, eu sempre falo sobre a pornografia, muito legal. Exercício físico vicia, açúcar vicia, vicia. tudo vicia. Tudo que Então Se eu você não comecei, tiver libera esse prazer. controle, eu tudo comecei a vicia. me policiar entre essa parada de começar e... Calma, outra hora a gente termina isso. Caramba, que legal, que legal. Adorei. Eu gosto muito, particularmente eu gosto muito do Whindersson Nunes como pessoa, eu gosto dele como artista e ver ele falando, se entregando, sendo verdadeiro como ele sempre foi, falando sobre isso, falando sobre uma fragilidade dele de ser internado. Então, que gostoso ver isso. E assim, pessoal, isso mostra que muitas pessoas caem no vício e já tem uma predisposição, uma tendência para o vício. Existem outras entrevistas do Whindersson onde ele fala que ele estava fumando muito cigarro, outras entrevistas que ele fala sobre a maconha, por exemplo. Espero que ele tenha mudado um pouco da visão dele sobre a maconha. Eu vi uma entrevista dele que ele estava normalizando o uso da maconha. Então, isso é minha opinião, tá? Eu, Leonardo, falando. Mas surreal ver isso, ver esse posicionamento dele. Que bom que ele passou por esse processo.
O que é o problema? É que muitas pessoas não têm essa conscientização de pegar e colocar o pé no freio e parar. E se tratar e se cuidar. E muitas pessoas nem têm como parar e se internar ou fazer alguma coisa porque não tem a condição financeira que ele tem. Claro que tá aí o SUS, né? Existem coisas boas ou ruins do SUS, mas ver um cara desse tamanho, dessa magnitude, falando, levantando essa bandeira da saúde mental, isso é maravilhoso. E mostra como a compulsão é algo sério. A compulsão não é só em apostas. Eu sei que eu falo muito de apostas aqui no meu canal, mas de drogas, compulsão sexual, compulsão pornô. Tem muita gente viciada em pornô, então cuidem, olhem pro pornô como um problema mesmo, sabe? Então, muito legal. Eu quero saber a tua opinião, o que você achou desse conteúdo, dessa entrevista do Whindersson Nunes, se você se identificou ou não se identificou. Deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? Quero dizer para você também, se você quiser conhecer um pouco mais do meu conteúdo, conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Leonardo F. Teixeira, me segue no Instagram. O link do meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser falar comigo ou até mesmo tentar marcar uma consulta comigo também através do meu Instagram. Me manda um direct lá no meu Instagram, que a minha equipe vai te responder. Se eu tiver horário disponível na agenda, nem sempre eu tenho, às vezes não tem, você pode marcar uma consulta comigo, a minha equipe vai te responder. Então manda lá, manda mensagem que eles vão ver a minha agenda, tá bom? Tô te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho. Um grande abraço, tamo junto, valeu!